Bom dia, hoje é 12 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Já vou começar pedindo desculpas aí pela demora neste episódio de quarta-feira. Eu estou tendo que gravá-lo agora de manhãzinha mesmo, geralmente ele é feito na madrugada do dia anterior. Enfim, espero que você me perdoe pela demora e não desista de mim. Outro ponto, não esquece de se inscrever aqui no podcast, porque assim você vê quando eu posto um episódio novo, mesmo quando ele, sniff, sai do caminho diário, como vocês bem notaram ontem. Enfim, não vamos mais enrolar, né, porque imagino que o seu dia esteja capingando aí pra começar sem estar totalmente atualizado com as notícias ditas pela minha bela voz. Bora lá! A viagem do presidente Lula à China vai incluir um tour pelo centro de inovação da Huawei, e ainda bem que a gente aprendeu a pronunciar o nome da empresa nos últimos episódios. Uma visita com o potencial de irritar o governo dos Estados Unidos, que alegam que a empresa de tecnologia representa uma ameaça à segurança nacional. Lula vai visitar as instalações da Huawei Technologies nesta quinta-feira, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, que falou à Bloomberg News em anonimato. Ele vai ter uma reunião bilateral com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim no dia seguinte. Lembrando que essa viagem era para ter acontecido há mais ou menos um mês, mas foi adiada por problemas de saúde do presidente Lula. Ela também acontece um pouco mais de um mês após a visita dele ao presidente Joe Biden nos Estados Unidos, sugerindo que o governo brasileiro deve olhar para os dois lados na luta dos Estados Unidos contra a gigante de tecnologia. Mais ou menos como a minha prima fazia quando ela colocava eu e meu primo um contra o outro e ficava, de alguma maneira, do lado dos dois. Hoje eu tô mais séria porque, eu tô com pressa, e 2, o Caio Castro comentou no meu podcast ontem, eu fiquei nervosa. Tudo bem que aparentemente não é o Caio Castro, é somente outra pessoa que também se chama Caio Castro, mas eu fiquei nervosa igual. Já pensou se o Caio Castro original tá ouvindo o episódio? Não que o outro Caio Castro aí não seja original também, tá? Bom, Caios Castros do Brasil, vocês sabiam que o nosso país é o que mais usa o ChatGPT na América Latina? Apenas neste ano, a América Latina contribuiu com um total de 303 milhões de visitas ao chatbot de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, e que está impulsionando uma corrida global para usar essa ferramenta à medida que mais empresas tentam explorar suas capacidades. Estima-se que esse número de visitas corresponda a 10% do total global ao sistema. Segundo dados da consultoria estratégica Accenture, até 40% de todas as horas de trabalho vão ser apoiadas ou aumentadas pela inteligência artificial baseada em linguagem. Em 2021, as receitas desse mercado totalizaram 383 bilhões de dólares, ou 20% a mais do que em 2020. Esse ano, de acordo com as projeções, o valor de mercado vai atingir quase 450 bilhões. O fenômeno global do ChatGPT está impulsionando grande parte dessa motivação da inteligência artificial em diferentes mercados do mundo, e regiões como a América do Norte e a Ásia são particularmente relevantes. Bom, eu não sei se você mora aí com alguém, com o seu lovezinho, ou com seus amigos, ou com a sua família, mas eu vou te dar uma ideia. Enquanto você estiver tomando café com eles hoje, conte casualmente que o açúcar ampliou a sua alta para maior nível em mais de uma década em Londres, devido às crescentes preocupações com a escassez de oferta que ameaçam manter a pressão sobre a inflação global de alimentos. Aí você pode continuar comentando enquanto mexe distraidamente na sua xícara com a sua colherzinha que os contratos futuros de açúcar branco subiram 4% nessa terça, atingindo o nível mais alto desde 2011. Os preços subiram, vejam só, com as perspectivas de exportações limitadas da Índia e suprimentos fracos de outros países, incluindo Paquistão e Tailândia. Aí, após os seus roomies exclamarem, que interessante, você completa falando que também há receios de que a recente alta do petróleo possa estimular as usinas brasileiras e indianas a desviar mais cana para a produção de etanol. As usinas daqui da Índia podem decidir se produzir mais açúcar ou biocombustível, dependendo do que for mais atraente. Aí você termina falando, viu? É por isso que a gente não deve colocar açúcar no café. Sempre feliz em contribuir com a sua imagem de intelectual e também com a sua saúde. Vou encerrar logo mais, hein? Que a gente não quer ninguém sem podcast pra ouvir na academia agora de manhã. O mercado elevou a aposta em corte de juros pelo Banco Central após um resultado mais fraco para a inflação brasileira. As taxas dos contratos futuros de depósitos interbancários, os DIs, voltaram a mostrar uma chance majoritária de redução de 0,25 ponto percentual do juro básico em junho, um posicionamento que tinha sido desfeito desde o discurso mais duro do último Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Caso você não saiba o que são as taxas DIs, muito rapidamente, é uma forma de demonstrar os juros pagos por bancos quando eles fazem empréstimos entre si. Este conceito parece um pouco estranho, não é mesmo? Porque os bancos fariam empréstimos entre si se eles têm dinheiro e pagando juros ainda.
é que todos os bancos brasileiros precisam fechar o dia com um saldo positivo em caixa, uma regra do BC, para evitar que o sistema financeiro tenha riscos de quebra pelas dívidas bancárias. Logo, para que não ocorra esse caixa negativo no final do dia, as instituições fazem empréstimos entre si. Esses empréstimos são chamados de negociações interbancárias, entre bancos, entendeu? E para operacionalizá-los, se usa o Certificado de Depósito Interbancário, conhecido no mercado como CDI. Então, os juros cobrados entre os bancos com os CDIs dão origem à taxa DI. Geralmente, essas negociações duram apenas um dia e a única finalidade é contornar o caixa negativo. Tá, só que aí esses empréstimos também funcionam como dívidas de curto, médio e longo prazo. Então, tem dívidas aí para 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, blá, blá, blá. Para calcular o DI de 2024, por exemplo, o mercado leva em consideração o que ele acha que vai acontecer com a taxa Selic, que é a taxa de juros básica do Banco Central. E aí é neste cálculo que a gente tem uma noção do que o mercado está esperando para a Selic. Espero que você tenha entendido, porque eu tô com pressa. Bom, a taxa Selic está em 13,75% ao ano desde agosto de 2022. Agora, a curva de juros do mercado, a taxa DI, está prevendo um corte de 3,25 pontos percentuais até meados de 2024, ante 2,75 pontos que estavam precificados até terça-feira. Só para esse ano, a curva do DI está esperando agora que a Selic caia para 12% ao ano. Então, de 13,75% para 12% no final desse ano. E por que isso? Porque o IPCA de março, que saiu nesta terça-feira, desacelerou em relação a fevereiro, indo agora para o menor patamar em quase 2 anos. O que indica que a inflação está dando uma trégua e que o Banco Central pode, supostamente, respirar mais aliviado e assim diminuir os juros. E acabou. É isso, gente. De novo, se inscreve aí no podcast, compartilha com os amigos, que assim o Spotify volta a nos amar e nos coloca no caminho diário de novo. Tá bom, Spotify? Te amo, Spotify. Beijo, bom dia a todos.